Bem-vindos ao MacCast Universo. O negócio é o seguinte, segundo episódio da temporada 4, nessa casa incrível. Um lugar lindo, vocês já viram o primeiro. Hoje eu tenho certeza que vocês vão se emocionar e aprender muito dentro dessa jornada do nosso convidado de hoje, mano. Dois convidados, um convidado central, que vai trazer uma história lindíssima, e também uma pessoa que está nos apoiando nessa conversa, que nos acolhe aqui dentro dessa casa maravilhosa. E já é o segundo episódio da 4ª temporada. Pois é, a gente aqui na casa fazendo e trazendo, mexendo com os professores queridos. Eu vou começar com ela, com a professora Jéssica, que está aqui junto com a gente. Obrigado por aceitar o nosso convite. Agradeço. De estar aqui. É um privilégio ter você nesse bate-papo. O privilégio é todo meu, me sinto muito honrada de estar na companhia de vocês para essa conversa, que vai ser maravilhosa. Maravilha. E eu estou hoje de Reflexões da Liberdade. Eu ganhei essa. Trouxe com todo carinho, Com sempre todo escondeu carinho. isso, Escondi. está lá de dentro com a camisa. Porque eu quero homenagear esse convidado querido que está aqui comigo. Eu conheci um trabalho lindo que o Emerson faz. A gente vai falar de uma trajetória de vida, mas mais do que isso. Nós vamos falar da tua história e o quanto essa história é inspiradora para muita gente. Meu irmão, muito obrigado de ter vindo e estar aqui junto com a gente. Muito obrigado pelo convite, fico muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês, pelo convite, principalmente com a Jéssica, também professora Jéssica, que conheço de bastante tempo, viu muito dessa história que eu vou contar para vocês aí. Que legal. E assim, o bate-papo, eu quero te agradecer, obviamente, mas o bate-papo ele é tranquilo. Sim. É bem light. Mas tem uma pergunta disparadora, que é o seguinte. Emerson, o negócio é o seguinte, quem é Emerson? Quem é Emerson? Respira fundo. Legal, muito interessante. Rapaz, eu sou pai, sou filho, sou diretor do Reflexões da Liberdade, sou psicólogo, fui membro de um conselho que monitora o sistema prisional paulista, sou consultor, sou palestrante, sou ator, fui um ex-presidiário também. E isso aí, sou um empreendedor com muito desejo de progredir, já num momento diferenciado na vida e contando muitas histórias aí. Esse sou eu. Múltiplas camadas aí. Eu ia falar, é múltiplo, a gente não quer um só, né? E essa história vai ser maravilhosa de ouvir. E a gente já vai começar, ele já deu a deixa, né? Já a levantou. Jéssica conhece bem. Jéssica, você pode começar. O que você gostaria que ele trouxesse para a gente, saber dele? Que responsabilidade, né? Fazer uma pergunta tão impactante assim. Essa eu não sabia. Mas você saiu bem, não foi? Pois é, pois é. Bom, o Emerson eu conheço já de bastante tempo, né? Acho que nós dois compartilhamos a figura de uma pessoa muito importante na minha vida. E eu sei que para você também é uma pessoa muito relevante, que é o professor Alvino Augusto de Sá, que infelizmente já não está mais, né? Aqui conosco. Ele foi meu professor durante o mestrado, o doutorado foi meu orientador também. Brinco, né? Que é orientador de fato, né? E de direito, principalmente na época do doutorado. E ele construiu um projeto de reintegração social que, na verdade, nasceu aqui no Mackenzie, na Faculdade de Psicologia. A Faculdade de Psicologia tem uma clínica que dá o nome dele, inclusive, e ele trouxe, né, justamente na sua teoria, o GEDUC, que é o Grupo de Diálogo Universidade Cárcere e Comunidade, que é uma atividade de extensão que leva alunos e alunas para, né, a unidade prisional para propor uma experiência de reintegração. E o professor Alvino foi muito significativo, né, na minha trajetória. Eu gostaria de ouvir um pouquinho o papel do professor Alvino na sua também. Muito incrível. Isso é muito memorável. Porque para falar do professor Alvino, eu já vou direto no epicentro do furacão onde eu vivia na época. O ano era 2011. 2011 eu estava cumprindo 4 anos de prisão, e aí eu fiquei quase 5 anos. Eu cumpri pena por tráfico e associação. A minha vida, ela iniciou trabalhando, dos 8 anos até os 16 anos eu trabalhei. Cheguei a trabalhar 10 horas por dia para ganhar R$500, 3 pessoas gastavam 550, R$600 em 1h30, eu era garçom. E eu passava o mês inteiro para trabalhar e ganhava, tipo, para ganhar aquilo eu ficava o mês inteiro trabalhando e as pessoas gastavam em 1h30. Para mim, rico e pobre e tal. No resumo, eu comecei a vender drogas com 16 anos, né? Trabalhei até os 16, depois eu vendi droga nas festas a partir dos 16 e 17. A aventura, 18 e 19 já não era uma aventura, com 19 eu fui preso por tráfico e associação. Primeiro 1 ano e 6 meses cumprindo pena foi um horror, ainda com aquela casca, com aquela ideia de crime e deixando a vida levar, como diz, né?
Depois disso eu percebi, quando eu fui para a penitenciária, eu percebi que essa história de prisão, ela seria a minha vida inteira. E eu não poderia entregar a minha vida para serviço disso que não traria tanto valor para mim, para minha história, para quem eu já conhecia. Então, dentro da prisão, eu decidi mudar a minha vida, eu decidi abrir os livros, e os livros foi porta de saída da prisão para mim. E quando eu fiz esse movimento de buscar os livros, logo na sequência, no semestre seguinte, apareceu o professor Alvino, com o grupo do GEDUC, fazendo um piloto com os monitores de educação. Eu era monitor de educação, eu cheguei a ser professor dentro da prisão. Então tinha os professores da rua que entrava lá na prisão, passava conhecimento para nós, e a gente replicava isso fora. Então este primeiro momento foi com oito pessoas em cumprimento de pena, onde o professor Alvino trouxe outros universitários, uma postura diferente, com uma educação diferente, e eu achei incrível, assim, sabe? Tipo, despertou o desejo. Quem são essas pessoas super educadas, que me olham no olho, que dá pra ver que eles não estão, tipo, me tirando, me diminuindo por eu estar aqui, eles estão me tratando como eu gostaria, como eu tratava as pessoas quando eu era garçom, entende? Com respeito. Isso foi muito legal. Primeiro semestre foi com os 8 monitores, segundo semestre foi com a minha turma dos alunos, sabe, com a minha turma. No terceiro semestre eu falei para o professor Alvino assim, já sabia mais do GEDUC, professor, tem alguma pessoa que passou pela prisão e que faz parte do GEDUC lá na rua como universitário? Ele falou que não. Eu falei, muito prazer, eu vou ser o primeiro. E isso eu estava na prisão. Arrepia, né? Eu estava na prisão. E Você aí, falou essa frase pra ele. e ele sentado assim, ele contou isso depois do lado de fora, foi muito Não legal. tava fazendo, não tinha faculdade, tinha nada nessa Eu época. não tinha nada, eu tava nada. preso. E eu falei, eu vou ser o Olha a primeiro. determinação, cara. Você acredita, irmão? E aí, Coisa linda isso. passou quase 2 anos, eu saí, né? Depois fui pro semiaberto, fiquei 9 meses trabalhando na rua e voltando para dormir na prisão. Saí, 3 meses depois eu estava mandando um e-mail para Mari. E aí, Mari, tô na rua, falei isso pro professor Alvino, quero participar do GEDUC. 6 meses depois que eu saí, eu já estava voltando dentro da unidade prisional, autorizado pelo juiz. E quando eu voltei, quando o professor me levou dentro da prisão, aí eu entendi a responsabilidade, porque eu já estava como um universitário ligado ao GEDUC, e eu voltei na prisão e eu vi as mesmas pessoas que conviviam lá comigo. Rapaz, parecia uma rebelião. Porque aquilo era... A maneira que você enxergava? Não, a maneira com que as pessoas lá dentro me receberam, porque não tinha acontecido isso ainda. Eu saí de calça bege, eu saí como um preso, e eu voltei, aí na época eu andava tipo de terno e tal. Deu uma sacudida Rapaz, foi no incrível. ecossistema ali. Foi incrível. Eu pensei, né? Eu falei, nossa, isso é muito incrível. E aí eu segui durante quase 4 anos junto com o professor Alvino, junto com a Jéssica, me tornei coordenador do GEDUC, voltei com turmas e turmas para dentro da prisão. O professor Alvino foi o norte desse barquinho aqui, sabe? Que bacana reconhecer isso, né? Que coisa linda. Não, e a história é muito legal, porque assim, eu conheci o Emerson, eu ainda não tinha conhecido a Jéssica. A Fabi nos apresentou, a Fabi de Carotas, que é uma querida, ela é nos apresentou, falou, você precisa conhecer o Emerson, porque a Fabi sabia do nosso trabalho na penitenciária, o trabalho voluntário que a gente fez e todo o histórico que a gente tinha. Você precisa conhecer o Emerson. Aí me apresentou o Emerson. Bom, a gente ia conversar 15 minutos, que eu estava no meio, ficamos 1 hora de bate-papo no online. Eu falei, eu vou aí. E eu acho que ele não botou fé que eu ia lá, né? E aí eu fui lá conhecê-lo, fui recebido com um baita carinho, com um baita cuidado. Café da manhã, muito legal. Fizemos um tour sobre toda a comunidade, nós vamos falar dessas ações da comunidade. Mas a Jéssica, eu vim dar aula aqui, eu também contei o projeto da penitenciária. A Jéssica falou, poxa, eu faço um trabalho assim. Eu falei, Jéssica, eu tenho uma vontade de colocar o Cultivando Botões, que é a nossa ação de fazer os botões que eu levei lá para o teu menino, né? Fazer o time de botão para trabalhar. E aí, papo vai, papo vem, a Jéssica me ajudando, super solista, é essa pessoa incrível, então eu te agradecer, assim, essa generosidade. Sempre no suporte, no apoio. Sempre, generosa ao extremo. E aí me falou,
o papo chegou, eu acho que você viu uma postagem minha com o Acho que Emerson. foi isso mesmo. Aí eu falei, nossa, que coincidência, né? E aí começou essa história Até então toda. não tinha conversado com ela sobre... Nada, eu não sabia dessa relação, ela não sabia e a gente se juntou. Nenhum de nós três sabia dessa. Como é que explica isso, né? Não dá para explicar. E hoje a gente Algumas está aqui, teorias, sinergia né? boa. Tem alguma- Sinergia. Ô, Jéssica, Sincronicidade. estou trazendo isso para você, olhando para o Emerson, assim, né? Quando ele fala isso, eu vou chegar lá. Como é que você vê essa trajetória dele? Olha, isso para mim assim é particularmente emocionante, né? Primeiro por compartilhar, né, uma figura de uma pessoa que foi tão central, né, na vida dele, para mim também nesse caminho, e de ver, né, justamente tudo aquilo que o professor Alvino traz na sua teoria da importância da reintegração social, né, da importância de pensar para além do cárcere, para além do crime, para além de tudo isso que acaba engessando muito, né, e trazendo possibilidades mais restritas. Aqui fora a gente sabe que o preconceito é muito grande, né? As portas realmente elas costumam se fechar e ver essa trajetória, né, de superação, de sucesso, a partir justamente do que ele já viveu e que você traz hoje para a comunidade, para as ações ao seu entorno. Isso é a integração social, né? Então eu fico realmente assim emocionada, né, de ver que isso realmente funciona, dá certo e tem um poder muito significativo na vida das pessoas. Muito legal. E é uma história realmente emocionante, né? O Zé veio encantado, como eu disse, da conversa. Eu estava louco para te conhecer e saber mais. Mas eu queria que a gente caminhasse também com os próximos passos, porque o nosso tempo é curto. Legal. Então a gente poderia ou explorar só um único tema ou a gente entender. E eu fico muito pensando sobre a questão de um propósito. Tem um propósito aí que te aquece o coração, eu imagino. E para você, como que, além de você contar que propósito é esse, como é que você vê o propósito auxiliando as pessoas a lidarem com ambientes hostis, ou ambientes que acabam te provocando a ir para um caminho que não seja tão bacana? O propósito tem essa força, na tua opinião? O propósito tem esse poder de ajudar as pessoas a manterem-se num caminho que é o que ela acredita, é o que é adequado para ela? O que você pensa disso? Sim, o propósito, nós no Reflexões da Liberdade colocamos um propósito que é literalmente viver a dignidade. Então nós abrimos a porta da dignidade em 3 dimensões: trabalho, educação e apoio ao familiar, né? E aí esse apoio do familiar vem com muitas camadas também. E eu tenho percebido que literalmente a dignidade ela é a melhor política de segurança pública, porque se as pessoas estiverem bem atendidas, elas não vão necessariamente ter que buscar caminhos, né, violentos ou consequenciais para atender as suas demandas. Então, dentro do Reflexões da Liberdade, a busca de dignidade que eu alcancei na minha vida, eu venho repetindo, replicando, melhorando, sabe, articulando com parceiros e com universidades para que a gente venha a escalar isso, sabe? São Paulo é o lugar onde tem o maior número de pessoas que cumpriram pena, que cumprem pena. Este é o desafio que eu coloquei a minha vida centralizada a buscar repensar o cárcere, repensar os caminhos que enchem os cárceres. Essas táticas, né, de ficar apontando culpados não funciona. A gente poderia gastar o nosso tempo aqui só ficar falando dos desafios que tem, mas nós somos inovadores, extremamente inovadores. Dentro do Reflexões da Liberdade tem uma série de projetos já premiados que têm resultado e que nós agora estamos fazendo uma captação de recurso, encontrando as pessoas, ganhando as pessoas, a confiança das pessoas, das empresas, para que façam parte desse movimento revolucionário junto conosco, porque nos últimos 40, 50 anos estamos prendendo, e eu pergunto para você se sente mais seguro com esse número de prisão? Não sente, cara, porque não é isso. A pessoa sai, ela volta. Então, seguindo a linha do professor Alvino, é a reintegração, é o diálogo, é o entendimento do que levou aquela pessoa, porque quando você não só repete uma receita de bolo, quando você literalmente abre o coração para escutar tecnicamente, você entende os porquês. E quando você entende os porquês, de uma maneira estratégica, você intervém neles. Então, esse é o propósito da minha vida. Tenho alcançado, tenho ampliado para centenas de pessoas que já viveram o progresso junto conosco, e eu fico feliz de contar isso aí com você. Que demais. E você falou de dignidade, né? A primeira coisa que você relembrou, quando você perguntou do professor Alvino, foi que ele te trouxe uma dignidade. Você se sentiu digno novamente. E isso para você é como se fosse um dos pilares, né, dessa história. Estou muito encantado. E ele está trazendo isso agora de volta para a comunidade onde ele está
vivendo, inserido, o que ele tem feito. Você falou dos projetos, eu acho que isso é uma coisa legal de Vale a contar, pena. dos projetos da Reflexão da Liberdade, até porque muito empresário assiste, Legal. é a hora de você que está assistindo aí vir ajudar o projeto. Conta, eu sei que tem o de captação fotovoltaica, tem essa camiseta linda, isso é inveja para vocês aqui, ó. Rapaz, Conta. eu vi que outras, o benchmark, né? Vamos falar, o benchmark, eles procedem da maneira seguinte: oferecem cursos e soltam o egresso para o egresso se virar. Isso, em 2013, eu vi que não tinha resultado constante, sabe? As pessoas, elas não precisam somente de um curso ou de um trabalho, elas precisam alcançar a liberdade aqui. Nós já estamos alcançando a liberdade psicologicamente dentro da prisão. Então eu tenho já um piloto com resultados gigantes, que é o Despertar para a Liberdade. Esse é o nome, esse é um dos projetos. Dentro da prisão, porque dentro da prisão, quando você destrava, pra você ter uma ideia, eu lembro de um camarada chamado Rodrigo, dentro da prisão, primeira turma, 20 pessoas. No quarto encontro, ele para o grupo e ele fala assim: ô Emerson, na primeira vez que você veio aqui, eu achei que você era louco. Achei que você era louco. Aí era o quarto encontro. Nesse quarto encontro, é como se as grades da minha cabeça estivessem abrindo. Olha que frase. Nossa, eu fiquei até marejando, assim, porque eles literalmente conversavam, a postura era desenvolta e eles passavam a acreditar. Irmão, de todo coração, eu sou psicólogo, a gente enxerga bem, né, como diz. Então, eu via como é que essas pessoas, elas chegavam assim, abatido fisicamente, tudo, saíam com uma nova perspectiva. Eles nos enxergam, eles enxergam reflexões como uma porta de dignidade. E hoje eu enxergo os empresários, as empresas, para que criem um portal de dignidade, algo maior, entende? Então lá nós temos não só a capacitação de um curso e solta na banguela. Eles são apoiados pelo psicólogo, assistente social, advogado, que a gente apoia nesse sentido, comida todo mês. Eu tenho uma grande parceria com a M. Dias Branco. Só no ano passado, eles nos doaram 829 mil em comida. A gente distribuiu isso para 25 mil famílias de pessoas de todo tipo, irmão, sabe? Então, eles têm esse apoio já conosco e as capacitações já é voltada ao trabalho, como, por exemplo, Justiça Climática, um projeto premiado, Justiça Climática. Olha O que que é? É a instalação de placas de energia solar com mão de obra de pessoas ex-presidiárias. Uau. Entende? É a clássica, na raiz da justiça climática, né? sustentável. E aí é o seguinte, se você, por exemplo, não quer contratar ex-presidiários para trabalhar na sua empresa, porque a mídia ainda hoje está te massacrando, construindo medo, te enviesando para seguir com preconceito, você não quer contratar o cara, beleza, contrata a instalação de placa de energia solar na sua empresa. Você vai também fazer a sua parte de responsabilidade social e nós vamos lidar com essas pessoas, porque lá a gente conhece, conversa com... Eu criei a responsabilidade na vida deles de eles serem multiplicadores e abridores de porta. Você está aqui, irmão, tem mais 200 mil querendo o seu lugar, você não pode dar errado. E aí a gente dá esse suporte para que ele acredite e faça a diferença. Então, tem o Construindo a Liberdade, o Justiça Climática, tem o Corte e Costura, né, que chama Costurando a Liberdade. E aí a gente está também com uma loja na internet, vendendo, colocando as mulheres para fazer corte e costura. Literalmente é um negocinho legal, como diz, né? E você está me falando que tem estratégias também para driblar o preconceito, né? Para que essas pessoas consigam entrar no mercado de trabalho ou no mercado que quer que seja, porque existe o preconceito. A pessoa não quer contratar alguém que tenha vindo do mundo do presídio, alguma coisa assim, é isso? Então, essas estratégias, eu fico muito feliz de ter sido convidado por vocês, porque vocês são pessoas extremamente inseridas e que dialogam com uma camada da sociedade, que quando essa camada da sociedade passar a nos escutar e perceber que nós já superamos esse eles e nós não queremos tacar pedra, nós queremos construir pontes, porque eu conheço várias pessoas que querem fazer um trabalho, sabe? Mas elas têm receio, têm medo, não sabem como chegar. Então, com
considerem, ali que olha, considerem o Reflexões da Liberdade, junto com essas pessoas, professores, né, professores, empresários também. Nós temos um conselho fiscal e consultivo extremamente forte, robusto, representativo, ao nível de pessoas de banco, muito estruturado mesmo, sabe? Pessoas que confiam na nossa organização, na minha pessoa, que primeiro confiaram em mim. Então nós estamos aí de uma maneira estratégica, aprendendo a comunicar melhor para envolver a mídia, envolver as pessoas, não para ficar tacando pedra em ninguém. Nós somos uma extensão de boas sementes que foi jogadas numa terra lá pelo professor Alvino, dentro do sistema prisional, quando essa terra começou a crescer, entendeu? A germinar e a crescer. Ô, Jéssica, você já sabia desses projetos todos? Olha, sabia de alguns e fico muito feliz e admirada ainda mais de saber que realmente assim, são muitas iniciativas que acho que tocam em várias camadas, né, e aspectos, porque não é uma única ação, né, são várias que são necessárias para justamente superar, né, essas barreiras que são grandes desafios que se colocam, mas que não é impossível. Né? Verdade. E aqui, né, dou esse exemplo. E desculpe interromper, mas, por exemplo, estou aqui representando centenas dos que nós já atendemos e com histórias e histórias e histórias de sucesso. O mais desafiador e difícil foi em 2017, 2021, quando eu não tinha o que mostrar. Nos últimos anos a gente rodou 3 milhões, sabe? 1.600.000 em recursos financeiros, com equipe, com planejamento estratégico, as boas cartas para o progresso. Então nós temos resultados. Sim, literalmente resultados. Não é apenas o desejo de contribuir, tem resultado. Hoje a gente Acho quer... que isso é importante as pessoas saberem. O trabalho acontece com efetividade. Exato, Acho que isso Esses números são legais. Quando você me apresentou os números, né, das pessoas que saem e voltam, e o quanto vocês estão tendo de efetividade em manter essas pessoas, é bem legal de falar, porque é assombroso. Quando eu ouvi, eu falei, não é possível que é dessa forma. Aí você me falou dos números. Sai tanto, mas volta tanto. Você pode contar um pouquinho disso? Sim. Então, a reincidência é muito grande, né? O que quer dizer a reincidência? As pessoas saem, elas voltam. Ou seja, o Estado ele sabe quem é que quem saiu e quem está voltando a cometer o crime. Então, é uma questão de estratégia. Se você coloca caminhos reais de dignidade na vida dessas pessoas, essa é a melhor política de segurança pública, porque quem que vai ser aí é outra instituição que elas vão ser direcionadas, né? Se o cara tem dignidade, vamos para aqueles presídios dos políticos, talvez, né? Se o cara ali tem tudo, por exemplo, ele vai fazer algo que vai, né, trazer consequência para ele, ou para uma escalada grande da sociedade, uma área da sociedade, sei lá, saúde, educação, alguma situação, aí é complicado. Mas nesse sentido, nós temos percebido que as mais de 13 mil horas de atendimento técnico, cada hora é 1 hora a mais de dignidade para essas pessoas, é 1 hora a mais de liberdade para essas pessoas, com psicólogo, advogado e assistente social. Então, tem até uma campanha nova que a gente está fazendo agora, depois quero trazer aqui para a Mackenzie também, né, tendo em vista essa oportunidade aqui, que é abrir vai chamar Horas de Liberdade, que é o envolvimento de psicólogo, advogado, assistente social, comunicadores, educadores, para que doem 1 hora, sabe, para atender estes mais de 55 mil. Esses dias eu estava fazendo as contas, já passou de 55 mil cadastrados, juntando família, egresso e jovens. Acredita? E aí, que número. Eu vim ter apoio com psicólogo na faculdade, sabe? E porque no teu processo não teve. Depois de muito tempo que eu fui ter, sabe? E foi ótimo, foi ótimo. Então isso é bom para caminhar para a dignidade, para meios mais favoráveis do viver. Um profissional da psicologia, da assistência social, é uma visão externa, porque às vezes a pessoa está tão ocupada ali, envolvida num problema, num desafio, preocupada, porque onde tem preocupação não tem criatividade. Você pode representar oportunidades. Se o cara está aqui pensando em como que ele vai voltar, ele não vai entender que você representa uma oportunidade. Então a gente tem essa sensibilidade de não encaixar um quadrado num redondo. A gente vai tentar entender qual que é a fase do tempo dessa pessoa, o que ela
o que ela mais precisa agora? Ah, é comida? Então toma, leva lá a comida. Ah, eu preciso falar com um psicólogo, então beleza, vai falar com um psicólogo. Ah, eu preciso comprar o gás. Agora a gente não está fazendo mais isso, porque da última vez eu fui ver 19 mil, foi só desses a mais, assim, sabe? Durante um ano foi 19 mil. Claro que se hoje a gente tiver um parceiro, porque eu estou agora criando um fundo. Porque eu com um fundo... Mas tem outra coisa que eu acho que é legal de falar, você já volta a falar do fundo, porque essa é uma parte importante também, a gente está trazendo aqui, porque assim, eu estou com a cabeça porque eu acredito demais no projeto, você sabe disso, a gente está trabalhando, a gente está trazendo isso para dentro das empresas, porque eu acho que o que você faz é incrível, mas tem muitos números bacanas que as pessoas não sabem, que elas podem trazer isso também. Às vezes ela quer olha, tem um retorno financeiro. E tem retorno financeiro, porque os programas que você tem trabalham em isenção de imposto, tem isso também. Isso é legal de falar, isso é importante. Quando a gente fala, por exemplo, de egressos, as pessoas pensam, esse cara não quer nem saber porque ele trabalha com preso. Na verdade, o nosso principal trabalho é a prevenção da criminalidade. Começou nas escolas, de 2017 até 2021. Agora, nesse ano, no ano que passou, no final do ano que passou, eu consegui fazer com que estes projetos que eu investi minha vida, não tive incentivo, se tornassem possíveis de empresas de lucro real possa direcionar o imposto para nós. Então hoje, irmão, o parceiro que está nos assistindo, ele não precisa tirar dinheiro do bolso, ele pode só falar com o financeiro dele, olhar que a nossa contabilidade está alinhada, tudo certinho, e mandar o imposto para nós, entendeu? Transformar os recursos financeiros em impacto social, em dignidade. Ele vai fazer parte de um movimento de construção de dignidade que literalmente daqui a um tempo, estimo 10, 15 anos, essa frase vai ser muito mais forte. A dignidade é a melhor política de segurança pública. Forte. Eu vi isso no teu Instagram, até marquei isso. E outra que me marcou também no Instagram, e não que eu vi no Instagram, eu sei que não é só no Instagram, é na vida isso, toda a vida importa. Toda a vida importa. Eu achei isso uma frase simples do ponto de vista de extensão, mas um impacto tão profundo, porque acho que isso quebra preconceito. Sim, demais, demais. Sabe por quê? Eu vejo assim, hoje no sistema prisional paulista tem 200 mil pessoas. Eu era um destes 200 mil. E quando fui encontrado, fui olhado, fui escutado pelos universitários que o professor Alvino junto com a Jéssica levou e a gente só não encontrou naquele ano porque você foi pro Parada Neto e o professor foi pro aí. Entende? Junto com a Mônica, junto com a Isabel, com o João Vacir. O João Vacir ficou o João Vacir é um advogado monstro. Ele foi o advogado que no primeiro ano que nós fomos apoiados pela Holanda, ele que ficou na responsa do jurídico do Reflexões. Hoje é outras caminhadas, mas foi ele. Então assim, uma vida importa, todas as vidas importam. Eu fui visto, eu percebi que eles me viram, que eles me enxergaram, eu percebi que eles se importaram comigo, entende? E eu volto dentro da unidade prisional, volto lá, escutando, me colocando presente, assim como eu escuto as pessoas, amigos, outras famílias, eu me coloco porque eu vejo que a minha vida acabou se tornando meio que um símbolo, sabe, de esperança para essas pessoas. E isso é uma responsabilidade, é um fardo também, mas eu estou feliz com essa responsabilidade, tenho visto as centenas de pessoas que estão fazendo coro com essa minha voz agora aqui, então cada vida importa, irmão, muitas vidas importam. Porque, sabe por quê? Se o cara ele sobreviveu ao cárcere, que aí a gente poderia ficar 10 minutos falando das condições do cárcere, né? E ele saiu e ele encontrou portas iguais às portas de dignidade que o Reflexões da Liberdade abre de uma maneira real. Ele, inevitavelmente, por ter quebrado um pão, um doce em 8 pedaços, ter cortado um pão em metade, ter cortado o sabonete, esse cara, ele aprendeu a ser generoso, entende? Então, se ele tiver estrutura, ele vai ajudar a família, ele vai ajudar a rua dele, o bairro dele, o estado, entende? É estes que nós estamos aí, garimpando. Olha, a gente já está chegando. Não acredito. Já, esse papo é papo para a gente ficar o dia inteiro. Né, Jéssica? Como é que tá esse bate-papo? A gente está chegando na finalização. Como é que foi para você rever o Emerson? Putz, monopolizei aqui. Não, é isso mesmo.
palavras de consideração Para final. mim, assim, uma alegria e uma honra muito grande, como eu falei, né? E assim, só aumenta ainda mais a minha admiração por você, Emerson. Realmente, Obrigado. assim, foi por uma ocasião, né, que eu não te conhecia antes ainda, né? Mas realmente, assim, tê-lo naquela época no Geduc foi um ganho para nós, assim, extraordinário. Então, eu tenho certeza que por onde você tem passado, você tem transformado realmente muitas vidas nessa Legal. perspectiva de que toda a vida importa mesmo, de fato. Então, Que fico legal. muito feliz de estar aqui e aproveitando esse momento para aprender e conhecer um pouco mais sobre o Emerson também. A gente que agradece a sua participação, sempre muito generosa, estando aqui, engrandecendo esse bate-papo. Obrigado, Jéssica. Eu quero agradecer também a Jéssica aí que nos ajudou nessa condução e principalmente por trazer a emoção, porque a gente está falando de sentimento, a gente está falando de alma, a gente está falando de vida e essa relação que vocês estabeleceram não começou lá e acho que não vai terminar aqui, né? É uma continuidade porque tem um propósito claro entre você. Então, obrigado de coração, Jéssica. E para você, meu irmão, cara, é só alegria, gratidão e parabéns. Eu não tenho noção de qual é a tua história, do teu processo, mas eu estou vendo os teus números e não pelos números, pelas famílias impactadas, as pessoas impactadas. É isso. E eu vou sair dessa conversa com uma palavra no meu coração muito forte. Levar dignidade. Muito Isso está legal. muito forte para mim, que é a dignidade que precisa. E não apenas nesse viés que você cuida, mas para qualquer pessoa que passar na nossa vida, que seja capaz de olhar no olho e levar dignidade. Sim, Obrigado, sim. meu irmão, de Obrigado coração. eu, tamo Obrigado, junto. parabéns. Obrigado. Antes de você encerrar, alguns pontos importantes. Aqui não deu para falar de todos os projetos. né? Então, você que está aí, Contato. não esquece não. Você que está aí, vai conhecer o Reflexões da Liberdade e vem ajudar, porque tem muita coisa boa acontecendo. Dá tempo de contar esse. Qual é o trabalho que você faz com os jovens de terça e quinta? Lá, Legal. Então, na comunidade. nestes dois projetos, que são projetos de prevenção da criminalidade, onde os impostos das empresas de lucro real podem ser direcionados para nós, vem nessa linha que eu falei, que o nosso principal trabalho é desenvolver a capacidade psicológica desses jovens para que eles se previnam contra a criminalidade, sabe? Se eu tivesse tido conversas como as que eu hoje facilito com os jovens, quando eu era jovem, talvez eu teria escolhido outros caminhos, entende? Então hoje nós literalmente desenvolvemos competências socioemocionais de uma maneira emocionante. Eu vou dizer para você que assim, tem os que são facilitados e eu tô quase colocando uma plateia, porque quem vê já sai impactado. Só de ver e escutar já é um negócio sinistro, assim, de bom, entende? Então nós estamos desenvolvendo os jovens para que eles ampliem os caminhos da vida, enxerguem que tem outras realidades tão interessantes, certo? Que nós merecemos agir e viver de uma maneira digna e usufruir de todas as belezas que tem. Olhar a jarra cheia, olhar a fonte, ao invés de olhar o copo meio vazio, entende? Isso é muito legal. É lindo, é lindo. E tem um projeto junto já com o Universo. Rally da Liberdade, Rally nova da ideia. Liberdade, Já está preparando para lançar, mas tem um Rally da Liberdade. Jéssica, você vai, você tem que ir. Já está marcado. Vamos fazer. Eu não sei como, nem quando, nem com o quê. É isso. Mas o que precisar pode me chamar. Já tô beleza, aí, de verdade. Já me comprometendo nas câmeras Legal, aqui. legal. Conta com a gente. Obrigado. Meu irmão, eu queria te agradecer muito por você estar aqui. Te agradecer por não desistir de você, não desistir das pessoas, não desistir da vida. Isso é uma inspiração, porque tem muitas estruturas que nos oprimem, muitas estruturas que nos impulsionam. Você escolheu trazer estruturas que impulsionam vidas. Você tem feito isso. Você tem criado espaços de dignidade. Eu fui bem louco. Eu fui lá conhecer e eu vi o quanto você é querido pela comunidade. Eu vi o quanto você tem amor pelo que você faz. E mais do que isso, a estrutura de planejamento é profissional, é bem estruturado, está muito bem amparado. Então, eu estou encantado. Eu visto essa camisa sempre com muito orgulho. Faço parte do Reflexões com um coração na mão e sempre junto com você. Obrigado. Palavras finais para você aqui, ó. Por favor. Palavras finais é que para todos, eu olho para algum lugar, olhar naquela ali que está vermelha. As palavras finais é que assim, nossa vida não pode ser definida pelo que já foi,
pelos erros do passado, pelos desafios que nós já enfrentamos. Tem muito mais futuro pela frente, tem muito mais horizonte pela frente. E quando nós passamos por cima de algum tipo de desafio, nós saímos mais forte. Então hoje, quando eu lido com algum tipo de desafio, eu já fico pensando qual é o aprendizado que você vai trazer para mim. Então eu passo por cima do desafio, encontro e cristalizo o aprendizado, e eu tenho vários para compartilhar com todos aqueles que quiserem ouvir, seja dentro das empresas, nas escolas, dentro das unidades prisionais, e é isso. Tem muito mais futuro do que passado, tem muito mais progresso do que fracasso, e vamos seguindo da frente. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado. E é isso. Curtiu o nosso bate-papo? Foi incrível, né? Tanta coisa boa para fazer. Não esquece de curtir, compartilhar, convidar os amigos para conhecer esse projeto lindíssimo do Reflexões da Liberdade. E no próximo MacCast, o negócio é o seguinte: aqui no MacPlay, a gente traz outro convidado com competência, com um ser humano por trás do crachá, que vai agregar muito na carreira e no nosso processo de desenvolvimento pessoal e profissional. Até a próxima, um abraço, obrigado.